Irmãos, eu quero abrir com você a Bíblia em Êxodo capítulo 29, versículo 42. Abre comigo em Êxodo 29, 42. Êxodo 29, 42 diz assim: esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei, repita comigo, ali eu virei. O Senhor dizendo para nós, ao encontro do povo, e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas. Deus estava propondo uma reunião. Deus estava propondo um encontro. E ali eu me reunirei com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Repita comigo, santificado por minha presença. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Nesse capítulo de Êxodo 29, é o capítulo em que Deus ensina através de Moisés o povo a adorar com um novilho. É a primeira menção de um novilho sendo utilizado como oferta, como sacrifício, como adoração. E é muito interessante porque aqui Deus pega um novilho e fala, vocês vão pegar um novilho e vão cortar ele, vão rasgar ele, vão pegar os excrementos dele, as tripas, os excrementos, as partes ali menores e colocar em tal lugar, a gordura em tal lugar, a carne em tal lugar, a pele em tal lugar. Se você ler o capítulo 29, ele é detalhista, ele é cheio de detalhes. Repita comigo, Deus é detalhista. Então depois, ele instrui ali, depois que você colocava cada coisa no seu devido lugar, Deus então falava para que fosse queimado, e queimado tudo, até que não sobrasse nada. Essa era a adoração com o novilho. Sabe, capítulos depois, você percebe 3 capítulos depois, em Êxodo 32, o povo levanta o famoso bezerro de ouro, bezerro de metal fundido. Então eles começam a adorar um bezerro de ouro, começam a adorar um animal de ouro. Isso é interessante, porque no original hebraico, bezerro é novilho. Olha que interessante, Deus deu algo para que com aquilo, em Êxodo 29, eles adorassem ele. 3 capítulos depois, em Êxodo 32, o povo começa a adorar aquilo. Interessante, porque quando o povo começa a adorar a adoração, é quando o povo começa a fazer a adoração do seu jeito, como eles querem, como eles gostam. Por que ser de sangue? Imagina a sujeiraiada que era, você ter ali um monte de sangue, tripa para cá e gordura para cá, e não era um churrasquinho, uma tábua, uma faca de corte, né? Não era, meu amigo. Era sangrento, era fedido, era feio. Não era belo aos olhos. Imagina, não era legal você manter uma selfie com o sacrifício. Não dava like, não. Talvez o Instagram ia meter até aquela tarja ali, colocar o olhinho lá e falar conteúdo, como é que é? Sensível. Não ia nem deixar as pessoas verem direito. Agora, nós gostamos de pegar a vida com Deus, a adoração, seja em forma de canção. Eu ouvi algo muito especial de um dos pregadores de ontem, achei muito forte isso. A adoração demorou milênios para virar canção. Milênios antes da adoração virar canção, ela já era sangue. Ela sempre foi sangue. Ela sempre representou morte, entrega, sacrifício, oferta. Ela sempre representou um prejuízo por algo. Eu perco por algo. Eu me sujo, na verdade eu exponho a minha sujeira para ser purificado por algo.
Esse era o sacrifício. Então, mas nós gostamos de uma coisa mais purpurinada, de ouro, bela, algo visível, tangível. Sabe, a coisa mais impressionante que essa igreja pode estar vivendo não é esse prédio bonito que nós estamos vivendo. Isso aqui precisa ser só um reflexo do que nós somos. Mas a coisa mais importante é se a nossa adoração na terça-feira é de ouro, bela, bonita, ideal, ou se ela é de sangue, uma adoração viva para a morte, algo vivo que morre para algo. Lá no Novo Testamento, o Senhor vai dizer: ofereçam a Deus o seu culto racional, que Ele vai dizer que esse culto racional é da forma como Deus quer ser adorado. Existe um jeito. Deus é detalhista. Os seus dias não são por acaso. A sua vida não é por acaso. Você não deixa a vida me levar. Isso aí é outro profeta que fala, é outra Bíblia. Deixa a vida me levar é outra parada. Os crentes deixa Deus me guiar. Deus tem que falar o que adora Ele hoje. O problema é que quando a gente descobre o que agrada a Deus, a gente quer fazer aquilo um trunfo. Na década dos anos 2000 ali, a igreja veio com uma ascensão das células. Então as células alcançou um lugar messiânico. A célula salva as igrejas. A igreja só acontece por meio de célula. A célula é a fórmula do crescimento. Quantos são dessa época aqui da igreja de Jesus, do sistema celular que veio de forma agressiva, como se fosse a salvação da igreja de Jesus? E passou. E deu muito errado também. E foi muito bom, em partes. Em partes foi bem ruim. Uma boa ferramenta, uma boa atividade eclesiástica, mas que virou um problema, porque endeusaram aquilo. Era uma boa oferta, enquanto era de sangue. Virou um problema quando virou de ouro. E quando você percebe, anos depois, agora, 7, 8 anos atrás, veio um movimento muito forte das salas de oração. E eu acho isso legal, em partes. Mas as igrejas mais altas nesse movimento começaram a dizer: a solução da igreja é a sala de oração. Eu sentei com uma dessas igrejas e todo o problema que eu ia conversar com eles, a solução era a sala de oração. Sala de oração. Aí eu perguntei: qual a diferença desse movimento para o movimento das células dos anos 2000? Lá eles endeusaram as células, tornaram ela messiânica e caiu. Sistema MDA, G12, tudo caiu, cheio de escândalos, cheio de coisas terríveis. O que garante que vocês não estão novamente endeusando a sala de oração como se fosse a principal coisa da igreja? Porque não é. Pode ser uma boa atividade, mas não é o Messias da igreja, não é a salvação da igreja. Aí a gente conversou sobre isso, alguns anos depois, alguns aqui sabem, o pai do movimento da sala de oração veio à tona um baita escândalo, e então agora ninguém mais fala nisso. Aí alguns querem vir com a bandeira de Calvino, e outras de Armínio, homens que podem ter colaborado em parte, mas o ser humano é louco para trocar Deus por alguma coisa. Se a Bíblia fala que não era bom ser de Paulo, ser de Apolo, eu não consigo entender por que é bom ser de Calvino ou de Armínio. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. E nem na Bíblia eles estão. Enfim. Aí rola um movimento de reforma protestante, muito válido para muitas coisas. Séculos atrás, através de Martim Lutero, um movimento que rompeu com o sistema falido da época católico e trouxe luz à igreja. Mas, cara, esse movimento trouxe ônus também. Não trouxe só bônus. Por exemplo, até a reforma protestante, você sabia que os maiores artistas da igreja, os maiores artistas do mundo eram da igreja? Michelangelo, Donatello, Da Vinci, todos eram da igreja. Hoje em dia, com quem que está a arte? Com a igreja ou com o diabo? Não estou falando de todos, mas eu falo num geral. Os maiores artistas do mundo,
Eles são de uma ideologia totalmente antibíblica, contra a Bíblia, contra a igreja, contra a eclésia, contra Jesus, contra os princípios bíblicos. Isso é uma de algumas colheitas ruins da reforma, porque nada que o homem faz é perfeito. Nenhum movimento é perfeito. E pode até ser que Deus levantou Lutero para fazer aquilo, pode ser que Deus levantou Calvino para fazer aquilo outro, Armínio para fazer a outra coisa. Para quem não entende esses nomes, é estudar um pouquinho da história da igreja, da história da teologia, não é o alvo agora. Mas, se essas coisas podem ter sido boas, pode ter sido que Deus soprou no ouvido de alguém a ideia das células, mostrou que a igreja de Atos se reunia nas casas, Deus soprou no ouvido de alguém a ideia da sala de oração, se reúnam para orar. Mas o homem gosta de pegar aquilo que 3 capítulos antes era para ser do jeito que Deus queria e transforma 3 capítulos depois do jeito que Ele quer. A gente gosta de manipular, de forjar a nossa medida, de forjar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Eu quero dizer para você, a Bíblia, nem o Evangelho, nem o Espírito Santo se molda a nós, somos nós que nos moldamos a eles. Vamos lá, alguém, amém? Nós somos moldados pela Bíblia, nós somos moldados pelo Evangelho, nós somos moldados pelo Espírito Santo. Mas esse caminho é um caminho de sacrifício, é um caminho da morte do meu eu para o nascimento de Cristo, para que um dia a gente possa verdadeiramente falar, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Porque o sacrifício do Novo Testamento maior é Cristo, e o segundo é seu. E você não sacrifica seu marido, esposa. Marido, você não sacrifica sua esposa. Você se sacrifica. Você se entrega. Uma oferta com sangue, mas não é somente sangue, é do jeito que Deus quer. Uma oferta com fogo, mas não é somente fogo, mas é fogo como Deus quer. Nós aprendemos nos últimos anos aí, deixa queimar, temos que queimar de amor, queimar. Não é somente queimar, é queimar do jeito que Deus quer que a gente queime. Agora, você olha no tabernáculo, para você que não fez ainda na nossa escola Bereanos, ano que vem uma próxima turma, é uma turma por semestre por enquanto, precisamos de mais professores para mais turmas, mas cada turma tem 30 vagas, então fica de olho no nosso grupo de WhatsApp lá, que a gente não sobe no Instagram isso, a gente sobe no nosso grupo de WhatsApp. Caso você não tenha acesso ao nosso grupo, pede para alguém do staff que eles tenham um cartãozinho com o QR Code do grupo. Tem, né? Tem ainda, né? Ou não tem mais? Não sei, a Larissa... Tem? Não sei. Deve ter. Se não tem, ninguém sabe. Enfim, alguém te ajuda. Alguém pega seu contato e manda seu link. Aleluia, a gente está aprendendo ainda, viu? Desculpa, mas está tudo certo. Está na transição. A Larissa teve uma outra ideia, que a ideia foi não ter mais isso, mas a outra ideia ainda não nasceu, que é ter outra coisa. Então, assim, está acontecendo. Está nascendo uma coisa nova ainda. Mas, de qualquer forma, alguém aqui vai te ajudar a entrar nesse grupo de alguma forma. É só perguntar para alguém. Mas, na escola da Bíblia, uma das aulas fala sobre o tabernáculo. Os itens do tabernáculo. E a palavra mostra no Novo Testamento que o tabernáculo é um reflexo do céu. Você que acha que o céu é um lugar apenas de liberdade, é também, mas é um lugar de ordem. Tem ordem no céu, porque no tabernáculo, Deus passou a medida de cada parede, de cada porta, a medida de cada item, como fazer, qual material usar, aonde colocar. Deus é um Deus de detalhes. Agora, por quê? Por que seguir a forma de Deus? Para quê? Para que seguir esses detalhes? Para que ser tão criterioso? Para quê? Por que tem que ser tão... Qual é o fim disso? Por que eu vou me sujeitar a isso? Biblicamente, só tem um motivo. Os versículos que lemos aqui em Êxodo 29, 42, que é o final do capítulo que ele ensina sobre o novilho, mostra por que seguir os detalhes de Deus, do jeito que Ele quer. Porque no fim, o alvo não é tão somente que a gente seja aprovado, mas é que Ele
habite no nosso meio. Porque a colheita de uma vida de verdadeira adoração é a presença de Deus no nosso meio. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei presente. Eu quero dizer para você, você que já sentiu a presença de Deus ou que nunca sentiu, as ofertas, a adoração, muitas vezes, ou todas, custa algo. Mas a presença de Deus faz tudo parecer tão pequeno. Eu não sei, mas eu sinto fortemente que as últimos Fire que teve, as últimas conferências, quase todo mundo saiu com a sensação de, será que não tinha mais? Mas é porque a gente estava tentando entender qual era a oferta que Deus queria a nós. A gente estava nessa parte do capítulo. Qual é o novilho? O que está errado? O que não está? O que Deus quer da poema? Nós fizemos 18 anos como casa ontem. 18 anos, agora nos tornamos alguém de maior idade. Agora pode tirar a carta, a poema já. Mas a grande verdade é que não há méritos nesses 18 anos se a gente não sabe o que Deus quer de nós agora. Nem tudo o que deu certo lá atrás é o que Deus quer que continue fazendo agora. E nós cavamos. De repente, nessa conferência, nós começamos a experimentar novamente a presença de Deus no lugar onde uma verdadeira oferta acontece. Vamos lá, alguém? Eu não estou aqui falando de uma conferência agora, mas eu estou falando de um movimento de Deus. Todo mundo já ouviu falar talvez em avivamento, os grandes derramares de Deus que aconteceram no mundo. É o momento em que Deus toca alguém ou toca um povo, se derrama sobre alguém. Joel capítulo 3, o livro de Joel capítulo 3, narra um avivamento. Por isso que tem aquela música, vem fazer, a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. Está lá em Joel capítulo 3. Atos capítulo 2 é outro avivamento. Deus se derrama sobre 180 homens que viram 3.000 homens convertidos. Mas o que as pessoas não se lembram é que antes de Joel capítulo 3, tem Joel capítulo 2 e Joel capítulo 1. Joel capítulo 1 é Deus falando o que está ruim. É Deus mostrando o que Ele não gosta. É Deus mostrando o coração do povo. É Deus mostrando o que está podre. Você quer receber um toque de Deus? Você quer receber avivamento de Deus, um renovo? Tudo começa não com o toque de Deus, mas é Deus mostrando o que está podre. E depois de Deus mostrar em Joel capítulo 1 isso, em Joel capítulo 2, é Deus mostrando, na verdade, é o povo, se arrependendo. Porque se em Joel capítulo 1, Deus mostra, isso eu não estou gostando, isso eu não estou gostando, isso está fora, isso está errado, isso está podre. Joel capítulo 2 é o povo, Senhor, nós nos arrependemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. O que é eu virei e sararei a sua terra? Avivamento. O que é se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos? Joel capítulo 2. Arrependimento. Não existe renovo de Deus e avivamento de Deus sem arrependimento. Se você não tem do que se arrepender, você não tem o que receber de Deus. Se você não tem do que se quebrantar, do porquê se quebrantar na presença de Deus e pedir por misericórdia, não tem o que Deus fazer por você. Porém, se você não tem do que se arrepender, talvez você tenha que voltar para Joel capítulo 1 e pedir para Deus te mostrar como Davi fala no Salmo. Ele fala, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algo que te ofende. Porém, tudo isso
esse alinhamento com Deus tem por fim a presença do Senhor. A presença gloriosa do Senhor. A presença de Deus sobre nós. Porque a presença dele é o que faz tudo isso aqui fazer sentido, meu amigo. Sem a presença dele, isso aqui é só uma reunião. Sem a presença dele, talvez um show de uma banda que você goste seja mais legal. Sem a presença de Deus, talvez uma churrascada seja mais divertida. Agora, a igreja não nasceu para ser divertida, ela nasceu para ser uma reunião daqueles que querem ouvir o que Deus quer, daqueles que querem ouvir o que Deus não está gostando, para que esse povo se arrependa e Deus possa nos tocar e nos encher. Isso é a igreja do Senhor. O fim é a presença, o fim é a comunhão com Ele. O alvo de Deus não é o arrependimento. O alvo de Deus não é as nossas podridões. O alvo de Deus não é ficar esfregando na nossa cara o nosso pecado. O alvo de Deus é que nós, verdadeiramente, habitemos com Ele e Ele conosco. Cara, vira para quem está do seu lado e fala: Deus gosta de se relacionar com você. Só que Deus é puro. Deus é santo. E nós não. É necessário que a gente siga um caminho para que Ele possa habitar onde nós estamos. Habitar conosco. Mas, Brisa, Deus não é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas estar em um lugar não quer dizer que você mora lá, né? Vamos lá, alguém. Deus não mora em qualquer lugar. Quando fala de morar em um lugar, meu amigo, você está numa igreja agora, mas aqui não é sua casa. Aqui é sua casa espiritual. Espiritualmente você fica bem à vontade aqui. Ou deveria. Se não fica ainda é porque ainda não é sua casa, mas vai virar em nome de Jesus. Mas agora, fisicamente, aonde você vai arrancar a camisa, arrancar a roupa, você até relaxa, né? Até solta a barriga, né? Em casa. Em casa você repousa. Você deita no seu sofá, Ele te abraça, Ele te acolhe, assim. Você olha para sua cama, assim, existe, sabe, uma anatomia já, ela encaixa já com essa... Já tem um encaixe, já está na hora de trocar então o colchão, tá bom? Estar em um lugar não é morar neste lugar, porque no lugar onde você mora, você repousa. No lugar onde você mora, você descansa. Você tem noção de que Deus procura lugares na terra para poder descansar a tua presença? E quando Deus descansa, é quando vem aquele poder, aquela brisa, aquele fogo, aquele mover. Quando o Senhor repousa, é quando algo se move. Mas Ele não se move onde Ele está, Ele se move aonde Ele habita. E essa presença gloriosa dEle, nós temos ela materializada biblicamente através do Espírito Santo. Porque Deus, Ele é três. O Leandro, ele chama isso que é a tricotomia de Deus. É a pluralidade da singularidade de Deus. Deus é três, mas Ele é um. Ele é um, mas Ele é três. Biblicamente, Pai, Filho e Espírito são um, mas também são três. Assim como o ser humano é tricotômico também. Corpo, alma e espírito. Você é os três. Os três te compõem. Seu corpo, sua alma, seu corpo que é o que é visível, sua alma que é onde está a sua psique, seus pensamentos, sua razão, mas também sua emoção, seus sentimentos, essa é a sua alma. E o seu espírito é o que te mantém vivo, é o sopro de Deus sobre o barro, então Adão, Ele soprou o espírito. E aonde nós nos conectamos com Deus é através do Espírito.
O rapaz que pregou ontem, ele falou uma coisa também muito legal, que ele falou assim, o nosso corpo, eu não lembro se foi ele ou se foi o Leandro agora, foi o Leandro que falou isso. Ele falou assim, o nosso corpo é terrível, ele gosta do que é carnal, ele gosta do que é pecado, ele gosta do que é errado, é o corpo. O espírito gosta das coisas de Deus, o nosso espírito gosta do que é de Deus. A nossa alma é bipolar. Foi o Brunão? Falei 2 e já nem sei mais quem ouvia as coisas. Tá tudo certo, o que importa é ter ouvido. Foi Jesus que me falou. Os caras começam já. E a alma é bipolar. Ela caminha para o lugar onde você alimenta mais. Se você alimenta mais sua carne, ela se torna mais carnal. Você se torna sensível ao pecado. Uma presa fácil para o pecado. Se você alimenta o seu espírito, sua alma se torna mais resistente ao pecado e mais sensível a Deus. Porém, no meio dessa tricotomia de Deus e do homem, um dos pilares que formam a personalidade de Deus, a identidade de Deus, o caráter de Deus, além de Pai e Filho, é o Espírito Santo. O Filho veio encarnado, mas ele foi embora para que outro viesse. Porque até então era Deus conosco, Emanuel. Deus no nosso meio, Emanuel. E ele falou, convém que eu vá embora, para que venha alguém melhor do que eu, maior do que eu. Que não seria mais então Deus conosco, seria Deus em nós. O Espírito Santo nos enchendo. Já não dependeria mais então da sua força, para vencer a carne e ir por Espírito, mas dependeria da sua entrega, para deixar que o Espírito te possua e você viva do jeito de Deus. Lá em Romanos, o texto muito conhecido, tem um capítulo lá, eu não lembro agora o número, não vou dizer, para não falhar, mas tem um capítulo lá que fala, a minha carne é terrível, maldito homem que sou, Paulo dizendo, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu continuo fazendo. E muitas pessoas olham para isso e fundamentam as suas loucuras. E todo mundo é assim, mano. Todo mundo é desse jeito. Você acorda falando, eu não vou brigar hoje, eu não vou brigar hoje. A primeira oportunidade que tem, briga. Hoje eu vou ser manso, hoje eu vou ser manso. A primeira oportunidade que tem, não é manso. É verdade, o bem que você quer, você não consegue. E o mal que você não quer, você continua fazendo. Porém, o capítulo seguinte, não para nesse capítulo. Esse não é o fim da história. O capítulo seguinte é Paulo trazendo uma vida no Espírito. Aquele que vive no Espírito já não mais vive na carne. Já não mais satisfaz a carne. A vida com Deus não é uma vida pela nossa força, mas é uma vida pelo nível que nós nos entregamos e o Espírito pode se mover em nós. O Espírito é a presença de Deus no nosso meio hoje. Deus Pai e Deus Filho se revela através do Espírito. Jesus veio na terra para que ele testemunhasse do Pai. Ele revelou para a terra inteira que nós podemos ser filhos de Deus. Por 4.000 anos, que é o que a Bíblia tem no Velho Testamento, não existia isso. Chama Deus de Pai, de Abba, Paizinho, igual os nordestinos, Painho. Tem alguém nordestino aqui? É Painho que fala? Às vezes. Manha. Mudou o século XXI. Agora é o que? É pai? Sem graça. Eu sou retrô, porque, mano, os meus filhos até hoje nos chamam de papai e mamãe. E a Thalissa a gente obrigou até os 6 anos. Aí um dia ela falou, cansei, eu não quero mais falar papai, porque e mamãe, os amiguinhos não falam mais papai e mamãe. Aí a gente olhou um para a cara do outro, assim com dor no coração, né? Foi uns 6 anos, foi uns 8, né? Quantos? 12! Se você quer um conselho de como fazer um cuidado opressor, você vem.
Por 12 anos a gente obrigou ela a chamar de papai e mamãe. E ela já tinha pedido algumas vezes, eu falei, não filha, continua. Aí nessa vez ela pediu, a gente viu uma marmanja, né, pedindo para parar. A gente olhou para a cara do outro e falou, agora chega, né? Aí a gente falou, filha, pode parar então, tudo bem. Mano, ela nunca parou. Ela não consegue parar. Até no WhatsApp, é papai, é mamãe. A gente até tira sarro, filha, você já está liberada do seu encargo, viu? Ela não consegue. E pra gente é uma delícia, a gente gosta, né? E Jesus veio chamando Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que quis comunhão com todo o povo, não só com Moisés, e o povo olhou para ele e teve medo. Falou, não, eu vou morrer. Tá louco? Esse Deus, Jesus vem e fala, nós podemos chamá-lo de Abba, papai, papaizinho. Então o filho veio para testemunhar sobre o pai. Mas o Espírito, a palavra diz que vem para testemunhar sobre o Filho. Por isso que nós não adoramos o Espírito, mas através do Espírito adoramos o Filho de Deus. Não existe biblicamente uma adoração ao Espírito Santo, porque ele é ferramenta, ele é alicerce, ele é fundamento, ele é guia, ele é bússola para a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Esse é um outro assunto. Porém, se a gente for ver esse Espírito, que é essa presença, que nos consola, esse Espírito que é a presença de Deus no nosso meio, ele nos revela que somos filhos de Deus. Você não aceita ser filho de Deus, você não compreende isso, não entra na sua cabeça, é o Espírito que te convence. A palavra fala em Romanos, que o Espírito convence o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Você quer ter a certeza da sua filiação com Deus? Se aproxime da presença de Deus. Se aproxime do Espírito Santo. Sabe, tudo começa a desandar na vida do crente quando ele se distancia da presença de Deus. E muitas vezes a gente está funcionando, modus operandi. Talvez até lendo a Bíblia, talvez até orando, talvez até indo ao culto, talvez até indo no GC. Mas será que Deus está encontrando em você um lugar para descansar? Vamos lá, alguém? Porque Ele habita onde Ele é adorado do jeito que Ele quer. Não tem a ver com o cumprimento de deveres e tarefas, mas tem a ver com uma relação entre um homem, uma mulher e Deus. É como um casamento. Se você está casado e você não gasta a sua vida para descobrir como ajudar a sua esposa, como amar ela, como cuidar dela, e ela não gasta a sua vida como ajudar o marido, como cuidar dele, seu casamento está beirando a falência. Cabe um ao outro se conhecer, entender o que é necessário falar, como amar, o que fazer. Tenta todos os dias levar uma flor para sua esposa. Se ela gosta de flor, no primeiro dia ela vai gostar. No segundo ela vai achar legal. No terceiro já vai achar estranho. No quarto ela vai estar com raiva. No quinto ela vai tacar a flor em você. E o que a gente faz com Deus? Toda semana. Culto, GC, vida que segue. A vida me levando. E eu lá, oro, leio e estou lá. Toda semana. E Deus olha para você e fala, quando que você vai ou fazer tudo isso comigo, ou aprender comigo como eu quero que você viva tudo isso? Tem dia que a sua esposa não quer flor. Se você não conhece ela, não tem comunhão com ela, você não vai saber disso. Assim é com Deus. A ausência de comunhão, de intimidade com a presença, com o Espírito Santo, que é a presença de Deus, o nosso guia, aquele que nos guia, nos consola, nos conforta, aquele que nos acolhe, nos adota. Tudo começa a perder o sentido, tudo começa a virar impuro,
tudo começa a virar mal, eu começo a fazer conta, mais do que orar. Eu começo a ter mais raiva do que compaixão. Eu começo a ter mais medo do que paz. Eu começo a questionar a minha fé. Eu começo a duvidar. Eu começo a me inclinar mais ao pecado do que a Deus. O que está acontecendo? Eu estou funcionando, mas eu não estou tendo comunhão com a presença. Eu não estou tendo comunhão com o Espírito. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 vai dizer no versículo 13. Obrigado, meu amigo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, repita comigo, penhor, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor de sua glória. O que é o penhor? Repita comigo, garantia. O Espírito Santo, a presença de Deus, é a nossa garantia. É a garantia de que estamos no caminho certo. É a garantia de que estamos avançando para o lugar certo. O Dan Duque, nós somos de uma família espiritual, de linhagens espirituais. Eu tenho o meu pastor, Leandro Barreto. Ele tem o pastor dele, que é o Mark Schubert, que veio aqui semana passada. Vamos lá, alguém, né? Aleluia. E o Mark Schubert tem o pastor dele, que é o Dan Duque. Uma linhagem espiritual. E depois de mim, tem todos vocês. E logo mais os filhinhos de vocês espirituais. Vamos lá, alguém? Aleluia. Porque quem é gerado, gera. Vamos lá, alguém? E o Dan Duque fala assim: o lugar em que Deus te quer, um lugar onde Deus te posiciona, é fundamentado por paz, poder e provisão. Se na sua vida está faltando paz, ou poder, ou provisão, alguma coisa precisa se alinhar à forma de Deus. Talvez você esteja com provisão, mas não tenha paz. Tenha paz, mas não tenha poder. E por que paz, poder e provisão? Porque todo homem que anda alinhado com Deus, anda com Deus. Cara, essa cidade de São Paulo não precisa de mais gente que fale em qual igreja vai. Estão cansados disso. As pessoas da cidade precisam ver homens e mulheres que andam com Deus. E andar com Deus gera paz, atrai poder e também traz provisão. A presença de Deus. Sem a presença de Deus isso aqui não faz sentido. Você fica em paz comprando alguma coisa sem garantia? E se dá errado? E se quebra daqui a um mês? O que eu comprei esses tempos atrás sem garantia mesmo? Que era, nós fomos, nós viemos para São Paulo, a gente foi num outlet comprar alguns móveis para o nosso apartamento aqui, e não tem garantia. Você olha, você fala assim, será que vale a pena? Dá uma olhadinha assim para ver se está lascado, para ver se está quebrado. Parte também, alguns aí já até faz assim para comprar, né? Tomara que dê certo, né? Bate 3 vezes na mesa, né? Para ver se dá certo. Deus está vendo. Deus vê suas superstições e ao invés de fé. Deus está vendo. Eu nem vou falar nada. Eu acho que Deus está falando. Eu sou meio louco. Eu vejo uma escada, eu faço questão de passar embaixo. Não passa igual eu, mas eu falo, tomar banho. Xandão estava contando hoje de manhã na pregação lá, que o povo lá em Curitiba era tão crente e religioso, que não podia cantar é pique, Rá-Tim-Bum no aniversário.
Não podia. O dia que o Xandão começou a cantar, todo mundo olhou pra cara dele assim, chamou ele de canto e falou assim: Xandão, a gente aprendeu que isso é do diabo, mano. Aí ele: ô louco, como assim do diabo? Aí ele falou: então tá. Aí ele foi soprar o bolo dele. Não, Xandão, não. Por quê? Não, mano, o bolo é uma oferenda pro diabo, é uma oferenda pra tal demônio. Não pode soprar, quem sopra oferece. Eu falei: tá louco, eu paguei 180 pila nisso aqui? Não é do diabo, não é meu, deixa eu soprar isso aqui, velho. É umas loucuras supersticiosas, velho. Canta é pique. Quiser cantar é benção. Seja livre de toda superstição. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, cara. Canta o que você quiser. Eu inventei uma nova. Se quiser pegar a minha, é a melhor. É Pix na conta dele. É hora. O Pix cá na hora. Vamos lá, alguém, cara. Essa eu que inventei, é do Poema Music, essa. Se quiser usar essa, é melhor. E faz o Pix. Não só canta, mas fala o Pix pro aniversariante. Mas, amigos, a gente é cheio de milindre. Você vai comprar uma coisa sem garantia, você fica ali. Imagina só, se comprar um bem, um móvel, um eletrodoméstico sem garantia, já fica inseguro sem garantia. Imagina a sua eternidade sem garantia. Sabe quem questiona se está indo para o caminho certo ou não? Quem não tem garantia. Será? Será que eu devo? Será que é bom mesmo? Será que é tudo isso? Será que é verdade? Sabe o que é isso? É um homem sem garantia. Porque se você recebeu uma garantia, você confia. Vamos lá, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E o que é a garantia de que a eternidade é verdadeira? O que é a garantia de que a eternidade vale a pena? O que é a garantia de que a salvação de Jesus valeu a pena, foi verdadeira, poderosa, eficaz? O que é a garantia de que a palavra de Deus é justa, verdadeira e santa? O que é a garantia? É o seu trabalho dar certo? É a sua promoção? É o seu sucesso? É o seu dinheiro? É a sua bênção? É a sua cura? Não, meu amigo. A única garantia que temos para a nossa fé crescente, a única garantia que temos, não é o que de bom acontece conosco. Isso pode ser bom, tudo bem, faz parte. Mas a única garantia que temos é a presença de Deus. É o Espírito Santo. Se a sua fé anda duvidosa, volte a ter garantia. Peça garantia para o dono da sua fé. Vamos lá, alguém. A palavra fala, qual é o pai que o filho pedindo um pão não vai dar uma pedra para ele? Vai dar uma cobra para ele? Qual é o pai? Se vocês que são maus dão os presentes devidos aos seus filhos, quanto mais o Pai eterno, o Pai das luzes, o Pai celestial, dará a cada um que pedir o Espírito Santo. Vamos lá, alguém, cara? Em 2 Coríntios 1, 21 fala assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Repita, como garantia do que está por vir. Meu amigo, só bota a fé que o céu é bom aquele que está cheio do Espírito Santo. Porque quem não está, no máximo que você vai fazer é ter medo de ir para o inferno. E o céu não é um lugar para aqueles que têm medo de ir para o inferno. O céu é um lugar daqueles que escolheram a presença do Senhor. Vamos lá, alguém, cara? Vamos lá. O céu não é uma fuga do inferno. O inferno que é uma fuga do céu. O céu é o destino final. Mas aqueles que não querem a presença, não querem o Senhor, fogem do céu para outro lugar.
O caminho natural não é o inferno, o caminho natural é o céu. 2 Coríntios 5:5, foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Mais uma vez. Agora, como que nós vamos atrás dessa presença? Como que nós buscamos essa presença? A Bíblia nos dá alguns pontos. Você que está com calor, aguenta comigo aí, porque final de semana que vem vai estar resolvido isso em nome de Jesus. Aleluia! Eu não sei se só eu, mas eu estou com um calorzão aqui, tá? Tá quente. Como não está tendo louvor, acho que pode até abrir aquela porta do fundo ali, o staff ali. Pode até abrir aquela porta lá do fundo um pouquinho para ventilar um pouquinho. Como não está tendo louvor, né? Abra comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Repita, todo coração. Meu amigo, não dá para encontrar o Senhor sem ser de todo o coração. O que mais tem o nosso coração? O que mais é dono do nosso coração? Se nós acreditamos no que a palavra diz, e a palavra diz que nós buscaremos e acharemos, se o buscarmos de todo o coração, nós temos que encontrar formas de limpar nosso coração. Olha que louco isso, cara. Buscar e achar, quando buscar de todo o coração, é o Joel capítulo 2, é o capítulo do arrependimento, é você abrindo mão daquilo que está dividindo espaço com Deus. O que é se arrepender? É abrir mão daquilo que divide espaço com Deus. É abrir mão, é abrir mão. É o hétero buscando abrir mão daquilo que levaria ele para a promiscuidade hétera. É o homossexual abrindo mão daquilo que levaria ele para fora dos caminhos de Deus, do jeito que Deus quer que viva a família. É cada vida se arrependendo. Arrependimento é você abrir mão daquilo que divide espaço no seu coração com Deus. Vamos lá, alguém, cara? Aquele que vive arrependimento encontra com a presença do Senhor. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E com esse todo o coração, o salmista Davi, no verso 27, no Salmo de número 27, no versículo 4, ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Cara, se tem uma coisa que vale a pena, é estar na presença do Senhor. Isso não necessariamente precisa ser aqui apenas no culto. Aqui é um lugar onde nós como igreja e noivo nos reunimos para isso. Mas a sua casa, se você busca viver do jeito que Deus quer, é um lugar onde a presença do Senhor está lá também. Vamos lá, alguém? E em Salmos de número 105, verso 4, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, ou seja, a busca à presença, a busca ao Espírito, a essa garantia de fé, é contínua, meu amigo. Não tem, agora está de boa, já estou de boa, consegui a presença de Deus. Não, é continuar, até porque ainda tem coisas em nós que vai querer dividir espaço com isso. E Isaías 55:6 nos alerta. Escutem bem atentamente esse verso de Isaías. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Se a Bíblia nos orienta a buscar enquanto é possível achá-lo, é porque em algum momento não vai ser mais possível. Em algum momento não vai ter como mais encontrar. Seja porque findou-se os dias dessa era, ou seja porque Deus já olhou para a gente e nos entregou. Sabia que tem algumas pessoas na Bíblia que Deus entrega aos desejos do seu coração, e então ele já não
já não mais faz questão. É quando praticamente Deus desiste. Biblicamente, Deus desiste das pessoas, sabia? Biblicamente, Deus não é impune às pessoas. Se você faz uma cagadinha e você vai para Deus, Deus te salva, te cura, mas Ele não vai te livrar da sua consequência. O ladrão da cruz que estava com Jesus ali, que foi salvo por Jesus, que encontrou misericórdia, ele ainda morreu na cruz. Jesus não virou para ele e falou, mano, sai da cruz aí, acabou aí, estou livrando você. Mas, existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que o amam, que amam o Senhor e quer viver do seu jeito. Aqueles que estão tropeçando e Deus tem misericórdia, mas Ele não é impune. Ele vai deixar você colher o que você plantou. E aqueles que passam tanto tempo negligenciando, que Deus desiste. Que Deus olha e fala, vai viver sua vida. Na Bíblia tem esse tipo de gente. Por isso que a palavra fala, busquem enquanto é possível achá-lo. Busque na sua segunda-feira, busque na sua terça-feira, busque na sua quarta-feira, porque na hora que você estiver passando pela luta, na hora que você estiver passando por uma prova, o que vai sustentar a sua fé, o que vai sustentar os seus olhos, não é o que de bom aconteceu, não é o seu ministério, não é a sua família, não é seus filhos. O que vai sustentar a sua fé, a sua eternidade, é a presença de Deus aonde você está. É a única garantia que temos, é a nossa garantia do céu. A única forma de não duvidar. Estevão estava lá pregando evangelho, em Atos, ele fez para mim a melhor pregação da Bíblia. Em um capítulo ele narra de Gênesis até ele, em um capítulo. Para mim a maior pregação da Bíblia que existe é a de Estevão. Sabe quantas pessoas se converteram à pregação dele? Nenhuma. Nenhuma. E alguns de nós vai servir no Poeminhas, ou no Sentinelas, ou em algum lugar, não ouve um obrigado e já fica todo sentido. Às vezes algum ministro de louvor vai ministrar, eu já estive nesse lugar. A igreja não responde, sai com raiva da igreja. Eu já estive nesse lugar. Esse povo não quer amar Jesus, não. Vai pregar, não dá certo a pregação, não flui. Volta angustiado para casa, volta aflito. Meu amigo, Estevão pregou cheio do Espírito, que a palavra fala que ele estava cheio do Espírito. E o mais louco, ele não era pregador, ele era contador. Ele era um dos 7 da contabilidade da igreja. Isso é incrível. Um contador que sabia pregar. E pregava melhor do que quase todo mundo. Mas ninguém se converteu. Aí você vai pensar, vazio, né? Está sem Jesus. Está sem o Senhor. Meu amigo, o dia que teu ministério não dá certo, não deveria te afligir, assim como no dia em que ele dá certo, não deveria ser motivo de orgulho. Quando os discípulos de Jesus, os 70, voltam todos serelepe, curamos, profetizamos, estamos ganhando a Vila Mariana, o prédio está acontecendo, vamos lá alguém, cara. Ei, Jesus está fazendo, meu GC está lotando, está acontecendo muita coisa incrível, minha casa está sendo curada, eu estou fazendo aqui acontecer, minha esposa, meu marido, meus filhos, estou prosperando, tal, estou curando, estou profetizando. Jesus olha para eles e fala, vocês não deveriam se alegrar por isso, porque a alegria de vocês deveria o fato de o nome de vocês estar no livro da vida. Da mesma forma, o dia que Estevão foi pregar e nada deu certo, ninguém se converteu, ninguém aplaudiu, ninguém gostou. E para piorar, começaram a apedrejar ele. Talvez na nossa igreja a gente ia reprovar Estevão, falar, mano, faltou orar, né? Faltou jejum para essa pregação, hein, Estevão? Mas na Bíblia, na versão bíblica, na versão de Deus, não evangélica,
Porque na evangélica quanto maior o ofertório que você levanta quando você está pregando, melhor o seu ofertório. Quanto mais pessoas se convertem na sua pregação, melhor a sua pregação. Isso é o jeito evangélico. O jeito de Deus é olhar ali e começar a escrever que ele era cheio do Espírito. Estava tão cheio do Espírito que enquanto todos apedrejavam ele e matavam ele, ele olhava para o céu. Ele enxergava alguém à direita do Pai. Porque naquele momento ele não pensou nas bênçãos que Deus deu, ele não pensou nas vitórias, nos títulos, nos triunfos, mas ele estava tomado pela garantia dos céus, pelo Espírito Santo. E ele olhava e sorria, a palavra fala que o rosto dele brilhava, e ele tomando pedrada. Deus não salvou ele das pedradas, mas Deus salvou ele dele mesmo. Vamos lá alguém, cara. A nível dele conseguir proferir as mesmas palavras de Jesus, enquanto Jesus estava crucificado. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meu amigo, a vida de Jesus para nós é muito diferente da evangélica. Você só carece de um obrigado no seu ministério, porque você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Você só se ofende quando alguém olha torto para você, porque você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Você só se ira no trânsito, porque você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Você só fica injuriado numa quarta-feira cinzenta, porque você precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é uma acusação, isso aqui é um convite. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre toda a carne, e Ele está nos chamando para nos encher da garantia dos céus, nos encher de uma coisa, que as coisas ora vão dar certo, ora não vão dar certo, ora eu vou estar forte, ora eu vou estar fraco, mas o Espírito de Deus sobre nós é a garantia do que está por vir. É aquilo que eu olho, está valendo a pena, eu não vou duvidar, eu não vou temer, eu não vou parar, eu não vou desistir. Não é porque eu sou bom, mas existe algo em mim que fala, vale a pena continuar, vale a pena crer, vale a pena. Ah, mas está dando certo, não importa, vale a pena. Aonde o Senhor está, vale a pena. Agora a pior coisa que pode acontecer é a sua vida dar certo sem a presença de Deus. Em Tiago 4,8 vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E olha que incrível isso aqui. Abre 2 Crônicas, capítulo 5. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Pode vir já, Tiagão, a mim também. 2 Crônicas 5, 13. Vai dizer assim: então o templo se encheu com uma nuvem, a saber, a glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Meu amigo, sabe qual é as maiores férias que um sacerdote pode ter? É a glória de Deus encher o templo. Sabe qual é o problema? É que ninguém quer parar de trabalhar, ninguém quer parar de fazer, ninguém quer parar de funcionar. A gente esquece que tudo que estamos fazendo é para que a presença dele habite no nosso meio. E quando ela chega, meu amigo, descansa. Quando ela chega, para. Quando ela chega, desfruta. Quando ela chega, contempla. Chegou a hora de nós começarmos a experimentar nos nossos dias momentos em que nós paramos para desfrutar da presença de Deus. Ah, mas e se ela não está lá? Se ela não está lá é porque você não está trilhando um caminho de arrependimento que te leva à presença. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. E se você encontrar com a presença, gaste tempo com ela. Porque um monte de pastor está tendo burnout,
porque não tem presença de Deus em suas igrejas. Ou se tem, quando ela está lá, ele não para de trabalhar. Ele não para de fazer. Sabe, amigos, para acender um pouquinho as luzes ainda, depois vocês apagam, por favor. Sabe, amigos, nós vivemos algo muito poderoso nos últimos anos. Estamos para completar daqui 2 ou 3 meses, 3 anos aqui na Poema São Paulo. São 3 anos em que nós temos aberto mão, cada dia mais, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas ideias, dos nossos ideais, e buscando entender, Deus, o que o Senhor quer para essa cidade? O que o Senhor quer para nossas vidas? O que o Senhor quer do nosso casamento? E esse foi um ano de muito alinhamento. Vivemos um vale no nosso casamento no primeiro semestre, para que nós entendêssemos em Deus o que nós estávamos errando. E hoje nós vivemos a melhor fase do nosso casamento. Vivemos um vale meses atrás com nossos filhos, para que a gente hoje viva o melhor momento com nossos filhos que já tivemos. Um alinhamento. E tudo foi conectando, tudo foi alinhando, tudo foi acontecendo. Uma amiga nossa, alguns aqui conhecem ela, a Laura Sougueles, ela virou pra gente, ela veio em casa, 2 semanas depois que o visto da Larissa tinha sido negado. Veio aqui, ela é uma grande amiga da nossa mesa ali, ela veio nos visitar, passou uns 2 dias conosco. Ela falou, eu vou casar no dia 25 de novembro. Falei, caraca, Laura, que legal. Casamento da Laura é um evento, né? Porque todo mundo orava para aquela mulher casar, para quem conhece ela. Todo mundo que conhecia a Laura orava para ela casar. E Deus colocou um americano de 10 anos a menos que ela. Você que é cheio de critério, Deus quebrou até os critérios da Laura para ela casar. Então assim, ó, já fica a dica. Um americano de 9 anos, 10 anos a menos que ela, chamado Logan. Caraca. Chamado Logan. Ela não quer casar com qualquer um, ela quer casar com o Wolverine, mano. E é um cara totalmente avesso. A Laura é toda séria, toda sofisticada, toda erudita. E ele é um brincalhão, mano. Ele é um texano, um americano lá do Texas, de Dallas. E ele, todo brincalhão, todo não sei o quê. Aí a Laura sentada na mesa falando uma coisa certa, ele chegava assim, ó. E a Laura, aí eu, caraca, amor, eu acho que a gente tem que fazer uns soquinhos também agora aqui. Tá muito sério aqui em casa. Aí ela nos chamou pro casamento dela, a gente falou, Laura, acabou de negar um visto, tem 2 semanas, não tem como a gente ir. Porém, um irmão lá da igreja de Sorocaba, do Jackson, virou pra gente e falou assim, vai lá e tenta de novo, porque Deus mandou semear para sua família. Ela chegou e falou assim, vem aqui vocês dois. Deus disse que o meu casamento ia abrir portas para pessoas. Ela começou a orar por nós. Falou, Deus, abre as portas para eles estarem no meu casamento. Falei, tá bom, Laura. E também ora para abrir porta financeira, que eu não tenho como ir não. Aí nessa um irmão lá de Orlando ligou para mim do nada. Falou assim, Brisa, eu sei que acabou de negar um visto, mas Deus falou para mim falar para você que quando você tiver um visto, eu quero pagar a passagem da sua filha. Aí outra pessoa apareceu semanas depois falando, mano, eu quero semear uma passagem para vocês quando vocês forem para os Estados Unidos. Eu falei, mano, não saiu o visto ainda, mano. E tipo, não era ficar sacudindo coqueiro. Aqui não é Van Damme Church, não. Aqui fica chutando coqueiro para ver se cai um coco lá. Não é não, mano. Dragão branco. Tem uns irmãos aí que é meio dragão branco, fica chutando coqueiro. Não. A gente não falava nada com ninguém. Guardava tudo em oração, falando, Deus, a gente quer ir pro casamento da Laura. De repente começou a mover, o visto foi aprovado. Aí eu falei, Laura, o visto saiu. Agora tem que ver se eu consigo a passagem. Aí o irmão lembra. Eu falei, mano, eu não vou atrás dos irmãos para lembrar. Eles viram o post da Larissa e já mandaram mensagem, ó, compra. Eu falei, caraca, mano, eu tava até com vergonha de ir lá pedir a passagem, tá bom. Comprei 2, faltava 2. Aí fui ver as milhas do meu cartão, comprei uma nas milhas, faltou uma.
parcelei no plano Minha Passagem Minha Vida. Consegui achar uma passagem muito barata lá de uma lá, para ir para lá e voltar. Nossa, um milagre de Deus. E no fim, estaremos no casamento da Laura no dia 25 de novembro. E é louco porque nós ligamos pro Lê e falamos, cara, Jesus está movendo tudo. Eu só não tenho $1 para ficar aí. Mas tá tudo certo. Vai dar certo. Ele falou, o pai fez até agora, deixa o pai continuar fazendo. Falei, então tá bom. Então as minhas crianças têm um sonho de passar o Natal aí com vocês, de pijaminha, aquelas coisinhas todas lá. Falei, mano, já que a gente vai no dia 24 de novembro, a gente vai ficar aí até o Natal. Então, demorou? Aí ele falou assim, mano, só vem que Deus está abrindo a porta. Tudo que vocês plantaram nos últimos anos, vocês vão colher agora, cara. E no fim, Deus proporcionou umas férias para nós. E amigo, eu não estou falando isso para não vangloriar. Porque, meu, de verdade, a coisa mais impressionante de Deus não é o visto, não é a viagem. Essas coisas são detalhes. Deus é detalhista, Ele cuida de detalhes da nossa vida. Essa coisa mais impressionante é o que Deus tem mudado no meu caráter, no caráter da minha esposa, no caráter da minha casa. É a presença que Ele tem trazido para a nossa casa, para essa igreja. O que Deus tem mudado nos líderes, nos membros, nesse bairro. A forma como Deus tem se movido. Em nome de Jesus. Eu não quero parecer fútil com esses detalhes são passageiros. Mas, meu amigo, vale a pena caminhar aonde Deus quer ir. De repente nós estamos aqui semeando, nos arrependendo, ensinando o paulistano a se arrepender. O paulistano que mais acha que é o que não é, que mais acha que sabe o que não sabe. Eu quero dizer que tem um povo aqui que está se arrependendo e Deus está encontrando um lugar para ele habitar em São Paulo, um lugar para ele descansar. E essa presença está tomando lugar tamanha que Deus olhou e falou assim, vocês estão em obra, Brisa, você está indo toda hora para a obra, mas sai daí porque tem uma igreja crescendo aí. Não tem a ver com vocês, tem a ver com um povo. Não tem a ver com vocês, tem a ver com uma noiva, não tem a ver com a gente, meu amigo. Isso é um povo se levantando, é o Senhor nos levantando, em nome de Jesus, cara.